E agradecer a Deus por estes irmãos. Pai querido, nós queremos agradecer o Senhor mais uma vez pela bênção desta manhã, porque nesta manhã nós temos já de pronto algumas realidades experimentadas por nós que são provenientes do teu coração em direção ao teu povo. As tuas misericórdias foram renovadas nessa manhã. Nós queremos agradecer o Senhor por isso, porque elas, derramadas em nossos corações, mantêm-nos vivos na tua presença. É a razão de não sermos consumidos. Por isso, ó Deus, nós queremos louvar-te por estas misericórdias que permeiam todos os compartimentos da nossa existência. Também, ó Deus, nós queremos louvar-te pela renovação do propósito do Senhor em manter no teu coração o compromisso de manter-nos. Por isso, ó Pai, louvado seja o teu nome, por esta realidade. E também, ó Deus, o cuidado paternal do Senhor. Esse cuidado que nós experimentamos em todas as fases das nossas vidas. E nós queremos interceder para que o Senhor visite os familiares dos teus servos que foram chamados esta semana à tua presença. Que o Senhor traga através do teu Espírito Santo o teu Consolador ao coração desses queridos irmãos toda a consolação. Pedimos-te também, ó Deus, por aqueles irmãos que estão viajando, que estão em países distantes, que o Senhor esteja estendendo as tuas mãos poderosas sobre eles. A irmã Maria Setúbal, esteja com ela, com as pessoas que estão viajando com ela. Abençoe, Senhor, ricamente a irmã Maria Setúbal. E com ela todos, ó Deus, que estão fora do seu domicílio. O Senhor esteja trazendo graça e misericórdia a estas vidas. Louvamos-te, ó Pai, também por aqueles irmãos que foram bem-sucedidos nas suas viagens, que já estão voltando, que já estão indo para casa, mas que o Senhor, de uma maneira especial, está conduzindo a vida desses queridos irmãos, aqueles que já chegaram. Que o Senhor esteja, de uma maneira especial, dando-lhes um coração grato por tudo que aconteceu durante as suas viagens. E agora, ó Deus, vamos abrir a tua palavra. Queremos aprender do Senhor nessa manhã mais uma vez. E que teu Espírito Santo esteja falando-nos, desafiando-nos a obedecermos a tua palavra. Obedecermos o Senhor com inteireza de coração. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Nós estamos falando, irmãos, sobre Saul e a vida de Saul foi uma vida que um pouco conturbada. Ele teve todos os privilégios que um rei de Israel pudesse ter. Ele foi escolhido por Deus, ele foi ungido pelo servo de Deus, ele assentou-se no trono de Israel, e a ele foi dado bênçãos advindas deste ofício. E uma delas é a parceria de Deus. Então não há maior bênção do que podemos contar com a parceria de Deus na vida. Esse é o maior bem, e esse bem brota do coração de Deus em direção
àqueles que ele escolhe para receber isso. Mas Saul não soube aproveitar isso. Às vezes a vida apresenta algumas oportunidades, e eu queria trocar oportunidades por ciladas, que nós caímos e perdemos a bênção de usufruirmos daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E nós esquecemos, irmãos, de que esse tempo aqui é um tempo sem volta. Ele só vai para frente. E à medida em que nós caminhamos, vamos perdendo a capacidade de corrermos. Então, à medida em que nós caminhamos, nós vamos perdendo essa capacidade de correr. Mas o que nós precisamos é entender que essas experiências com Deus são experiências somatórias. E quando chegarmos lá na frente, quando não corrermos mais, quando precisarmos do elevador para dar acesso ao templo, quando ainda não subirmos a escada, com dificuldade, mas subimos, nós precisamos desse acúmulo de Deus nas nossas vidas. Nós não corremos mais, mas nós precisamos disso no coração. E Saul não soube aproveitar isso. Saul teve filhos fantásticos. Deus deu-lhe a bênção de ter um soldado fantástico. Um mentor espiritual fantástico que foi Samuel. Sacerdotes fiéis ao Senhor. Mas às vezes ele optava por não ouvir, por não caminhar nesse caminho de Deus. Então Saul é o retrato de muitos textos de Provérbios, de um tolo que não viu além do seu umbigo, que não deu e prestou atenção àquilo que Deus estava escancarando diante da sua vida, e por isso ele perdeu muitas e muitas bênçãos. E terminou a sua vida, não como um servo de Deus, mas como um homem desobediente, que fez da sua vida um retrato da desobediência, apesar de todas as oportunidades que Deus lhe havia dado. Eu estudo Saul até esse ponto, não tenho nenhuma dificuldade de fazer isso, mas o finalzinho da vida de Saul traz algumas dificuldades. E quando eu procurei o meu professor de exegese, e também após o professor de exegese, eu procurei meu professor de homilética. E conversando com eles, eles falaram para mim o seguinte: olha, Ezequiel, você é jovem e você tem uma vida toda pela frente, então há tempo de você estudar, há tempo de você pesquisar, mas o caminho que você está escolhendo como pregador não é um caminho fácil. Às vezes você vai encontrar textos que você gostaria de correr deles, mas quando você é um expositor da Bíblia, então não há texto que você não possa expor. Então, quando eu me propus expor a palavra de Deus, às vezes eu encontro esses textos difíceis de interpretação, textos que traz ao coração da gente temor e tremor ao falar sobre eles, que destona de toda aquela realidade compacta, doutrinária que a Bíblia traz, e que a gente precisa de muito cuidado e tirar os sapatos para
pregarmos e falarmos sobre isto. Alguns a gente pode optar-se, outros não. Então, esse eu não posso. Então eu quero falar com os irmãos hoje sobre o capítulo 28 de 1 Samuel. É um capítulo, como diz o meu professor de exegese, de veras difícil. Ou seja, de verdade, é um texto difícil. No entanto, é um texto que está na palavra de Deus, e o Espírito de Deus não desperdiça palavras. Se aqui está, como diz o apóstolo Paulo, está para o meu e para o seu aprendizado. Então nós não podemos fugir de maneira nenhuma da palavra de Deus. Partindo do princípio, do primeiro e o mais importante princípio da hermenêutica. Hermenêutica é a ciência da interpretação bíblica. E isso é que é importante. A Bíblia não é interpretada ao bel prazer do interpretador. Infelizmente, a gente ouve muita babaquice por aí, mas quando eles começam a falar essas babaquices, você já sabe que não sabe nada da ciência da interpretação bíblica. Como qualquer outra ciência, tem princípios, e se não obedecidos, você pode distorcer a interpretação bíblica. Por isso que há a hermenêutica, que é a ciência da interpretação bíblica. E essa hermenêutica tem princípios. E quando nós não os obedecemos, falamos besteira. E muita besteira. Se você quiser falar babaquice, você tem a Bíblia como a mãe de todas as babaquices. Mas quando você quer interpretar a Bíblia dentro dos princípios hermenêuticos, você não vai falar babaquice, porque o Deus eterno nunca teve essa intenção no seu coração. Então, o primeiro princípio, o mais importante princípio da hermenêutica é: a Bíblia responde à própria Bíblia. Então, antes de consultar qualquer livro, qualquer comentarista, qualquer interlinear, qualquer léxico, qualquer coisa, leia a Bíblia. Pega os textos correlatos, estude a palavra, e hoje tem inúmeros livros à disposição para te dar chaves bíblicas, concordâncias bíblicas em português à vontade, para os irmãos buscarem todos os tipos de textos que aparecem na palavra de Deus. Então, partindo desse princípio, eu quero ler com os irmãos os primeiros 7 versículos de 1 Samuel, capítulo 28. Porque nós já chegamos aqui, não tem como correr mais. Né? Se tivesse mais uma escola, mais um tempinho, a gente poderia falar mais alguma coisa até chegar aqui. Mas se tem que chegar, vamos chegar logo. Então nós já vimos a negligência de Saul com seus mentores ou com seu mentor, a negligência de Saul para com as ordens explícitas de Deus para a sua vida, a negligência de Saul em prestar atenção daquilo que Deus estava fazendo à sua volta, e como líder do povo de Deus, um privilégio tremendo que ele teve, ele deveria fazer essa leitura em torno dele, perceber os movimentos de Deus à sua volta, como qualquer outro servo de Deus, e aí ele pesa mais por ser o rei de Israel. Vamos fazer essa leitura alternadamente desses 7 versículos. Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos, para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi:
fica sabendo que comigo sairás à peleja, tu e os teus homens. Já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médios e os adivinhos. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor que é médium. Que Deus nos abençoe através da sua palavra já abençoada. Saul estava lutando 10 anos contra o inimigo errado, Davi. E quando o verdadeiro inimigo apareceu, ele não estava preparado. Saul desperdiçou tempo com Davi, desperdiçou energia com Davi, desperdiçou muito do seu exército com Davi, perseguindo o inimigo errado por tanto tempo. Quando o verdadeiro inimigo chega, ele não estava preparado. O texto diz que aquele finalzinho ali de Davi e todas estas colocações que parecem que estão fora de contexto, são colocadas pelo Espírito Santo de Deus, que é o melhor pregador, para que eles nos situem historicamente para dar-nos o segmento do próximo passo de Saul. Primeiro, nós lembramos de Davi, que queria guerrear com os filisteus, porque ele havia se associado ao rei Aques. E os príncipes filisteus não quiseram a presença de Davi e fizeram muito bem. Davi promete fidelidade a Aques. E Aques, enganado tremendamente com Davi, diz que ele seria o seu guarda, ele e os seus homens, um guarda pessoal. Então isso é importante, guarda isso no seu coração. Porque quando Saul chega a Gilboá, ele vê os filisteus. E na cabeça de Saul, Davi estava com eles. E para Saul, o maior terror não era necessariamente os filisteus. Era um homem que conhecia profundamente o exército israelense e que agora estava com seus inimigos. Então isso amontoou ao coração de Saul um terror tremendo. Ele se apavorou. O texto diz que o seu coração se estremeceu. Ou seja, essa expressão é a mesma daquela expressão que a meretriz de Jericó, Raabe, diz que o coração daquele povo havia se derretido com a notícia, como cera da notícia de que Israel estava marchando em direção a eles. É a mesma expressão. Então, ou seja, Saul estava apavorado, angustiado,
não sabia o que fazer, porque o exército filisteu estava pertinho já ali de um confronto. Eles estavam a mais ou menos 10 quilômetros de distância. Então a batalha iria acontecer logo, logo. Era iminente essa batalha entre esses dois exércitos. E para piorar, o coração de Saul achava que Davi estava com eles. E ele sabia que Davi era um excelente soldado. E que havia pessoas, soldados no exército de Israel, que eram tementes a Davi. Então, Davi tinha uma história militar entre o povo de Israel. Segunda realidade é que, mais uma vez, o Espírito Santo de Deus coloca que Samuel estava morto. Que Samuel estava morto, que todo Israel o tinha adorado, tinha chorado, velado e o sepultado. Para dizer, irmãos, que o mentor de Saul, aquele que ele havia desprezado lá atrás, também estava morto. Ou seja, o meu pior pesadelo, que conhece todos os compartimentos do Palácio Real, que conhece todas as fraquezas de Saul, porque com ele conviveu, até que ele era ruim de pontaria, que ele não manejava bem a espada, que ele não manejava bem a lança, que ele era perturbado, que ele era bipolar, que ele já estava fora do trono de Israel, mas ele agora não tinha quem consultar. Então Samuel estava morto. Terceira realidade. Ele estando morto, Saul fez uma coisa boa, mas como sempre obedeceu pela metade. Obediência parcial é desobediência. E vocês podem olhar, Saul tinha isso como uma marca do seu caráter. Ele não fazia tudo que Deus queria completamente. Sempre deixou um rabinho para trás. E o pior dessas coisas, irmãos, é que estas coisas crescem. Crescem. Eu não sei se vocês, mas eu fui muito na época que surgiu o Bruce Lee. Eu assisti muito filme de samurai, eu gostava, eu acho que a minha geração foi a geração que mais assistiu. Eu acho que esse filme hoje não dá mais ibope, né? De vez em quando eles põem alguma coisa assim e tal, mas sempre nos filmes de samurai, esses filmes, sobra um menino, vocês já notaram? Sempre vem o inimigo, mata todo mundo, mas sobra um. Que depois esse cara se torna um excelente matador, vai e mata todo mundo. Viu isso? Pode olhar. Sempre sobra aquela sementinha. E essa sementinha cresce, irmãos. E cresce com ódio mortal. E depois, irmãos, ninguém segura essa sementinha crescida. Então, quando desobedecemos parcialmente a Deus, significa que nós estamos deixando para trás algo que vai agigantar e que lá na frente vai causar-nos ou aos nossos descendentes problemas que eles não conseguirão sair deles. Saul tinha esse perfil. Muitos servos de Deus têm esse perfil. Eu não sei por quê, porque às vezes
se torna tão absurdo obedecer a Deus, irmãos, que a gente o obedece em parte. Isso é algo que permeia o povo de Deus. Por exemplo, Abraão é o pai da fé, mas obedeceu a Deus em parte. E hoje, a maior força contrária ao povo de Deus saiu de Abraão. Saiu de Abraão. Os Iatolás são descendentes de Ismael. Um povo tão grande, do tamanho do povo de Isaac, mas que esse povo está crescendo muito mais do que o povo de Isaac, e já está oprimindo o projeto de Deus em determinados países, porque a obediência de um homem há centenas de anos lá atrás foi uma obediência parcial. Quando o povo de Israel entra na Palestina, Deus diz assim: mate a todo o mundo. Possua a terra. Não adore os seus deuses. E não faça aliança com o povo da terra. Não case com eles. Não dê as suas filhas em casamento. Não receba a filha deles em casamento. Não tenha aliança com eles. Israel obedeceu em parte. Por isso que está a guerra que está lá no Vale de Gaza. E vai ficar. Porque quem teve nas mãos para obedecer a Deus e cumprir aquilo que Deus queria, já não tem mais nas mãos. Por isso, irmãos, que quando Deus nos direciona e nos faz para obedecer, obedeça completamente. Não deixa nada para trás. Porque se ficar alguém para trás, as gerações futuras vão penar por causa disso. Obedeça, por absurda que seja a ordem de Deus. Por mais que eu vou pagar mico, mas obedeça. Porque Deus não quer obediência parcial. Porque obediência parcial para Deus é desobediência. E aí todos que obedeceram integralmente trouxeram bênção para o seu povo, para o povo de Deus e para gerações futuras. Então o que aconteceu? Saul não matou todos os médios. Saul não exterminou totalmente todos os adivinhos. Saul não acabou com os necromantes que estavam no reino de Deus. E Deus, irmãos, disse para o seu povo que esse tipo de pessoa não deveria fazer parte do seu território. Essas pessoas não eram para fazerem parte do povo de Deus, nem com eles conviverem. Aqui, irmãos, tem um link com o que nós estamos estudando quarta-feira. Quando Deus diz quem Ele é,
quando Deus diz o que Ele quer, e quando Deus diz como é que Ele quer ser adorado, eu tenho que prestar atenção nisso. Porque qualquer brecha que eu abrir, a brecha será para o inferno, para a igreja, para a comunidade no geral e para o indivíduo, pessoalmente. Então, eu preciso entender quem é Deus. O que Deus está dizendo para o seu povo é o seguinte: eu é que sou o Senhor. Quando precisar de consultar, de perguntar alguma coisa, pergunte a mim. Eu vou estar disponível para vocês 24 horas por dia. Não precisa de buscar outros. E esses outros façantes, representantes do inferno, que estão entre vocês, acabe com eles. Todos eles. E o pior é que Saul não fez isso. Pode não ter feito indiretamente. Mas Saul, ao dar as ordens, ele passou também para aqueles que estavam obedecendo às suas ordens o seu perfil. Por exemplo, qualquer pessoa desta igreja que for dar uma festa, que tiver bebida, já sabe que não precisa me convidar. E já tem certeza que eu não vou estar presente. Qualquer um. Qualquer um. Se a Lívio Francisco desse cerveja, eu não iria na festa da Lívio do Francisco. Eu iria fazer o casamento deles, como faço de qualquer um, porque é meu ofício isso. Isso é o espinho da profissão. Eu faço como faria de qualquer outro. E faço de qualquer outro. Mas não iria à festa. Agora, se eu abro, o que é com Alexandre, Sidney, Amauri, Fernando, poderia fazer? Quando eu desse para eles algo com relação à bebida. Pastor, ele não bebe, mas ele não é contra quem bebe. Eu não sou contra quem bebe, sou contra a bebida. Eles iriam cumprir mais ou menos. Mas aí, quando eles vão, eu pergunto, você foi? Muito bem. O que a maioria quer, irmãos, é aval do que ele está fazendo errado. Aval. Tem uma pessoa aqui presente, eu não vou dizer o nome, e ela sabe que está aqui. Ela conversando com essa pessoa, eu sou muito amigo. Então aí eu sou amigo de todo mundo, você não vai saber quem é. E essa pessoa me contando algumas realidades da vida dela, e ela está bem lá no passado. Graças a Deus por isso. Ela me diz o seguinte: pastor, uma vez eu estava num point, num barzinho, não sei onde, lugar mais, tem muito tempo que essa pessoa falou isso. E aí ela estava bebendo um vinho. E aí chega um pastor. Eu não vou dizer para vocês de qual denominação, mas um pastor está por aqui. E aí, ela ficou, claro, puxa vida, olha, eu não deveria estar aqui. Mas aí, para surpresa dela e para o alívio dela, o
pastor pediu a mesma coisa. Veja, como você sente o coração dessa pessoa? Ela disse, ufa, que legal. Que alívio, ele tem o mesmo gosto de vinho que eu, de uva ou de cerveja ou do que for, não é isso? Saul passou isso, irmãos. Cumprir parcialmente a ordem de Saul já passou a ser perfil das pessoas que serviam a Saul. Por quê? Porque Saul era assim. O líder deles era assim. Então, irmãos, por falar assim, me dê aqui os seus apetrechos e suma daqui. Suma daqui. Pronto, não mata. Irmãos, os apetrechos, não tem problema, você põe fogo nisso. O problema é a pessoa que representa o inferno. Esse é o problema. Se Saul tivesse executado tudo obedientemente, o que seus soldados fariam? Executaria também. Não tem meio termo. Você é, sou. Enterra. Você é, enterra. Não deixe nada para trás. Principalmente, irmãos, se é algo que vai tirar-me amanhã dos projetos de Deus. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, obedecer a Deus e desobedecê-lo é tênue a linha. No piscar de olhos, a gente cochila e você dança. Então você tem que tomar cuidado para não deixar margens para voltar. Eu gosto de Eliseu. Toda a vida gostei de Eliseu. Eliseu é o meu personagem preferido. O que ele fez? O que Eliseu fez, irmãos? De extraordinário. Pode dizer. Determinação. Eu quero ver o que de fato vai acontecer com você. Mas antes disso, o que Eliseu fez? Quando Elias achou que estava terminando, quando Elias disse para Deus, Senhor, estou velho, não dou mais conta desse negócio, está muito pesado para mim. O que Deus fez? Deus o substituiu. Agora, como que foi essa substituição? Aonde Eliseu estava? Fazendo o quê? Pronto, aí ele chega, faz aquele chamado, eu imagino aquele homem de Deus, Eliseu era um homem de Deus, e por ele estar sendo substituído, não o destitui de ser um homem de Deus, a Bíblia nunca deixou de dizer isso, até no Novo Testamento referendo a isso. Aquele homem chega, impacta a vida dele, de Eliseu, o que Eliseu faz? Hein? Vendeu? Eu vou sim. Eu vou. Agora eu preciso fazer uma coisa. Ele queima todo o seu arado e cozinha os seus bois. Ele diz assim, ele falou assim, se não der certo, eu vou deixar aqui dentro da despensa e vou do paiol, lá mineiramente falando, vou deixar aqui no paiol o meu arado
e vou deixar os meus bois, que é caro, a junta de boi de Ará, até hoje vocês imaginam lá atrás? Quando, se não der certo esse negócio desse velhinho, eu vou voltar. Ele diz assim, não tem volta. Para onde eu estou indo, não tem volta. Definitivamente, não tem volta. Mesmo que amanhã isso se apresente uma cilada para que eu saia da vontade de Deus, não tem volta. E aí, irmãos, eu quero ler 3 textos com os irmãos. Aliás, 4. Para que isso fique bem claro qual era a intenção de Deus com relação aos médiuns e os adivinhos. O primeiro texto é Deuteronômio 18. Deuteronômio, capítulo 18. Por que eu estou fazendo isso? É porque eu preciso, irmãos, de ter claramente o que é que Deus quer, para que eu entenda até que ponto que Saul foi. Que não só Saul desprezou os seus mentores espirituais, ou seu mentor espiritual, mas Saul desobedeceu claramente, explicitamente, aquilo que Deus tinha dito que não deveria ser feito. Olha lá, vamos começar no 9. Quando entrares na terra, que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Ou seja, irmãos, isso é explícito. Não aprenda. Ele está dizendo, não aprenda a fazer como eles fazem. 10. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo a seus filhos ou a sua filha. Adoradores que ofereciam seus filhos em sacrifício aos seus deuses. É Dagon, não é? Dagon. Então, não façam isso. Segundo, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromantes, alguém que fale com os mortos, que consulte aos mortos, nem mágico, nem quem consulte aos mortos, repetindo de novo, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Irmãos, não é isso que é abominação ao Senhor. Veja o quanto que essa palavra é pesada. Todo aquele que faz estas coisas é abominação ao Senhor. Gente, aqui é a pessoa que faz isso. É a pessoa que faz isso que é abominação ao Senhor. O problema não é o apetrecho da feitiçaria. O problema não é a coisa que eles usam. O problema é a pessoa. É a pessoa. É o representante do inferno que é o problema diante de Deus. Vou ler de novo. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominação o Senhor teu Deus os lançará de diante de ti. Ou seja, Deus vai tirá-los. Agora, os métodos, Deus vai usar. Pessoas. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os
prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Está proibido. Se você sabe quem eu sou, se você me tem como seu Deus, se você me coloca em primeiro lugar, então eu estou dizendo para você que você não deve procurar essas coisas. Não tem nada mais claro do que isso, irmãos. Mas aí, Levítico 19. Levítico 19. e 31. Oi. Hein? Maloque que é o Deus que recebe filhos, né? Isso, minha irmã. Dagon é aquele lá da arca que caiu sobre... que quando a arca ficou com ele amanheceu despedaçado. É 19:31. Olha aí o que diz também explicitamente. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos. Não os procurareis para serdes contaminados por eles. Mais uma vez, eu sou o que sou. Eu sou o vosso Deus. Ou seja, irmãos, Deus está dizendo claramente para o povo de Israel que Ele é o Deus de Israel. E Ele não compartilha isso, porque Ele é um Deus zeloso. Capítulo 20, verso 6, está pertinho aí. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros, para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Agora muda. Está dizendo lá atrás, aquele que pratica tal coisas é abominação diante do Senhor. Aquele que consulta a essas pessoas, deixa comigo que eu mesmo vou tirá-lo do meio do povo. Verso 27. Mesmo capítulo. O homem ou a mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados e o seu sangue cairá sobre eles mesmos. Ou seja, pode matar, que não será requerido das suas mãos o sangue deles. Então, irmãos, quando Saul começou, ele aparentemente fez um negócio bom. Claro que Samuel estava por trás disso, mas não fez completamente. Ele não obedeceu integralmente ao Senhor. Mas vamos mais. Verso 4 do capítulo 28 de 1 Samuel. Veja como o Espírito Santo é fantástico, irmãos. 1 Samuel 28, verso 4. Continuando aquele texto lá. A gente não faz força. Eu não precisei ficar madrugadas tentando achar a divisão do texto. O próprio Espírito Santo já deu. É só a gente seguir. É só percebermos o que o Espírito Santo quer dizer. É irmos no caminho que o Espírito está dizendo. Agora ele vai passar para o fato real. O que tudo isso tem a ver com aquela batalha? O que tudo isso tem a ver agora com Saul? É a aplicabilidade de tudo aquilo que Deus vem dizendo para mim e para você.
vai chegar um momento em que eu vou sofrer as consequências de tudo que eu ouvi do Senhor, ou vou receber os resultados de tudo quanto eu ouvi do Senhor. É Ele que faz isso. É Ele que vai pôr num pacote e dizer assim, então, Guilherme, o que você fez com tudo que eu te dei? Então, seja bem-vindo. Ou então, afasta-se de mim. Eu falei ontem na reunião de casais, que às vezes, irmãos, a gente paga tão caro para um congresso. Eu não sou muito de congresso, irmãos. Eu bani congresso da minha vida. Somente congresso para pastores. Há muitos anos. Eu vou explicar por quê. Eu labutava, trabalhava seriamente. E quando eu chegava nesse congresso, eu me sentia um Zé Ninguém. Porque o cara que chegava lá e falava, eu batizei 2.000, a minha igreja tem 5.000 membros, eu fiz isso, fiz aquilo. Eu digo, Deus amado, o que eu estou fazendo no seminário? O que eu estou fazendo no ministério? Eu falei, gente, que negócio aqui é negócio fora da minha realidade. Hotéis que eu nem sabia o que comer, não sabia como comer, eu não sabia fazer. Eu falei, vou largar esse negócio. Eu vou ser o pastor que Deus quer que eu seja, do meu jeito, da minha maneira. Eu vou ouvir o Senhor. Mas tem gente que paga caro para coisa de casais, pagam caro para conferência, isso. E isso é moda hoje. Tem gente que ganha muito dinheiro com isso. Trazer um desses palestrantes, esses motivadores, é uma fortuna. Empresas gastam dinheiro altíssimo em cima desse pessoal. E crente vai longe atrás desse cara. Vai até para congresso fora. Aí quando Deus traz um homem de Deus lá do outro lado da sua rua, você fica em casa. Augusto Nicodemos vai estar aqui. É um dos grandes líderes da igreja evangélica brasileira. Tem gente que paga uma fortuna para ir vê-lo fora, mas não vai atravessar a rua para vir aqui vê-lo. Eu não sei o que tem na nossa cabeça às vezes, irmãos. O reverendo Al Baker veio aqui com uma palavra de evangelização salvífica. Irmãos, o pessoal ficou em casa. Mensagens que não adianta você ouvi-la ali. Você não está no clima. Você não olha no olho dele. Você não viu a emoção dele. Você não estava aqui. Perdeu. Perdeu. Perdeu aquilo que Deus queria transmitir. E Deus, irmãos, traz essas pessoas e eu voluntariamente digo não às oportunidades de Deus. E aí eu perco bênçãos para a criação de filhos. Eu até brinquei assim, se eu tivesse ouvido esse negócio antes, a Lívia e a Letícia teriam penado um pouquinho mais nas minhas mãos. Finanças. Comunicação. O porquê da intimidade conjugal. E com unção de Deus, domingo de manhã, uma mensagem evangelística, que você diz, se eu não fosse, eu seria agora. E alguém já disse sim, vontade de converter de novo. Levanta a mão, meu irmão. Se você acha que ainda não chegou nesse ponto, levanta a mão, vai lá na frente. Ah, mas já fiz profissão de fé, que problema tem?
Se o seu coração está dizendo assim, eu ainda não tenho o que ele diz que precisa ter, então eu quero ter esse negócio, hein? Eu ainda não cheguei lá, então levanta e diz que quer ter. Né? A gente perde esse negócio, irmãos. Saul perdeu isso. E agora o que acontece? Saul está cara a cara com o inimigo. Saul sabe que no seu coração ele está perdendo, ele vai perder. Derrete o seu coração. E agora o que ele faz, irmãos? Ele consulta o Senhor. Olha que contrassenso. Agora, há controvérsia. O bom da Bíblia, irmãos, é que Deus está escrevendo. Porque nós vamos ver lá na frente que tem um texto que diz que ele foi punido. Exatamente porque a busca dele ao Senhor não era a busca que Deus queria que fosse buscada. Mas veja o que ele faz. Ele consulta. Olha o verso 6. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Deus estava lá, mas ele ficou em silêncio. Irmãos, é assim que acontece. E você sabe o medo que eu tenho assim daqueles crentes que aparecem, que eu sei um por um, irmãos, quando eles estão com problema. Eles vêm para a igreja. Eu bato o olho lá de cima e vejo eles, falei, estão com problema. Eu nem pergunto qual o problema que está. Agora chega aqui, irmãos, procurando Deus e Deus não responde. Não é assim que Deus faz, irmãos. Agora vamos ver como é que ele faz. A primeira coisa que ele faz, eu quero dizer, irmãos, Deus está disponível 24 horas, você pode buscá-lo. E às vezes uma dessas vindas que você vem à presença dele, porque algo está acontecendo na sua vida, é a vez de você não sair mais. Não saia mais. Não saia mais da presença do Senhor. Porque até quando que ele vai trazer você pela dor? Até quando que ele vai trazer você pelo problema? Até quando que ele vai incomodar você ao ponto de você dizer, estou precisando de ir à igreja? Eu encontro com algumas pessoas que somem na rua, digo assim, tá sumido, hein, cara? Ele diz, ei, pastor, estou precisando de ir lá, hein? O que está acontecendo? O barco está afundando. E está cheio, irmãos, de gente assim aqui. Eu é porque fiquei mais educado, irmão, senão eu diria até nome. Mas eu fiquei velho, eu fiquei muito bobo. Ou então mais responsável. Ou, eu até não digo mais responsável, mas mais consequente. É porque, há alguns anos de vir para cá, eu dizia, irmãos, na cara dura. Eu só não falava assim, bem feito, eu te avisei, não falava isso. Mas eu dizia assim, não, eu dizia outra coisa, eu falava, olha, essa é a consequência, meu irmão. E eu não vou tirar a mão de Deus sobre você. Pare esse bebê, assuma as consequências e cuida da sua vida. Eu falava nessa expressão mesmo, pode parir esse bebê. Porque no Nordeste é parir, irmãos. Aqui é mais polido, é dar à luz. Primeiro, o que ele faz? Será que as crianças não vêm? Essas crianças vão me dar muito trabalho. E vai atrasar o nosso almoço. Mas eles entram no... Ele diz o seguinte, consultei o Senhor, aliás, ele não me respondeu nem por sonho. Primeira coisa. Como é que você quer que Deus fale a você durante a noite,
sendo que você não o consultou durante o dia? Como é que você quer que Deus penetre os seus sonhos com algo dele, se você ficou o dia todo longe dele? Você vai sonhar com tudo que você fez de manhã, de dia. Precisa de uma vida com o Senhor. Ele vem sim. Esse é o modus operandi de Deus. Deus trabalha dessa maneira também. Ele acalenta o meu coração à noite. Ele aflige o meu coração à noite. Ele traz paz ao meu coração à noite. E às vezes eu deito com uma dúvida e de manhã eu acordo sem nenhuma dúvida. Às vezes à noite eu deito com certeza de alguma coisa e de manhã eu estou cheio de dúvidas. Como é que Saul queria que Deus falasse com ele em sonhos, se o dia dele não foi um dia na presença do Senhor? Como que pode? Não pode, não acontece, não manipula Deus, irmãos. Por mais que nós achamos que fazemos isso. Como nós fazemos com os nossos pais, fazemos com os nossos irmãos, fazemos com os nossos líderes espirituais, achamos que vamos fazer com Deus. Aquela pergunta, está tudo bem? Está tudo bem, pastor, tudo bem, graças a Deus. Tem nada bom, mas você tapeou o pastor. E você vai para casa com o pastor achando que está tudo bem. E às vezes eu não acho que está tudo bem, mas eu não quero perguntar mais, porque eu quero deixar a brasa na cabeça da pessoa. Como é que Deus vai falar com você se você não o busca? Busca-me e eu me deixarei ser encontrado. Abandona-me que eu vou lhe abandonar. Essa é a lição clara que nós aprendemos dos reis quando nós estudamos os reis de Israel. Segunda realidade, ele diz assim, estão vindo aí a turminha. Olha que chegar o paro. Nem por Urim. Ou seja, nem o sacerdote. Porque Urim, irmãos, eram umas pedras que estavam em um compartimento da vestimenta do sacerdote. E ele usava isso. Deus deu a Israel esse caminho para que o sacerdote estivesse sendo buscado pelo povo, porque o sacerdote é um representante de Deus no meio do povo para conduzir esse povo àquilo que Deus quer para a vida deles. Então, às vezes, o povo via o sacerdote e o sacerdote tirava aquelas pedras, jogava aquelas pedras e dizia para a pessoa que Deus queria. Mas vocês se lembram que Saul mandou matar 85 sacerdotes? Qual sacerdote, irmãos, vai falar alguma coisa para esse assassino? Matou, consentiu na morte de 85 sacerdotes. Tem uma coisa assim, irmãos, é que a pessoa chega assim e fala assim, olha, o presbítero fulano de tal é uma bênção. Aí isso passa para tudo quanto é pastor. Mas também o contrário acontece. O presbítero fulano de tal é um déspota. Ele está atrás dos seus interesses. E ele não representa Deus lá no conselho, não. Ele é parte do projeto do diabo. Aí todo pastor fica sabendo.
Vocês já acham, se esse presbítero um dia precisar de qualquer um pastor, o que ele vai fazer? Vai amaldiçoá-lo. Que recaia sobre ti todo o amargor, toda a angústia, tudo quanto você produziu no coração dos servos do Senhor. Procurou o sacerdote e não tinha um sacerdote para dizer para esse déspota quem era o que Deus queria. Por quê? Porque ele matou por nada 85 sacerdotes. O que é interessante, irmãos, que o exército de Saul tinha muito mais temor a Deus do que o próprio Saul. Quando ele deu ordem ao exército de Saul para matar todos os sacerdotes e seus familiares, nenhum soldado levantou a espada. Aí um fofoqueiro, uma domita que estava entre eles, Doeg, virou a espada e matou todos eles. Ele ficou sem ouvir a Deus pela boca dos homens que ele deveria ouvir a Deus. Não teve um sacerdote que disponibilizou para pegar as pedras e dizer assim, Deus quer isso de você. Nem um sacerdote. Porque Saul matou 85 deles e esposas e filhos. Não deixou um vivo. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui para terminar. Quando foi que aconteceu esse fato? Quem sabe levanta a mão, não diga não. Quando foi que aconteceu esse genocídio, não é isso? É o genocídio. Quantos foi? Quem sabe? Levanta a mão. Alguém já disse assim, pastor, a grande bênção de pregar no Antigo Testamento é que a maioria da igreja não conhece o Antigo Testamento. Principalmente esses casos, né? Então você vai pesquisar, você tem Lexon é original. Você tem concordância, dá uma pesquisadinha lá. 85, não, você pega lá o nome. Doeg, é Doegue. Doeg, Hein? Tem um livro? Eu não sei de quem escreveu aquele livro. O Fofoqueiro. Oi, princesa. Palavra com o pessoal. Cadê a... Opa, aqui.